Olá, seja muito bem-vinda ao meu treinamento de como desenvolver inteligência emocional no dia a dia. E antes de mais nada, se você ainda não segue o meu canal, o canal do Podo Educa, clica aqui, se inscreve nesse canal para estar sempre por dentro dos conteúdos que a gente vai compartilhando, tá bom? Então, gente, hoje é um assunto que eu acho muito importante a gente falar porque eu não sei se vocês estão acompanhando, né? Esse conteúdo que eu estou trazendo aqui, ele é para a podologia, mas ele pode ser para qualquer área, tá bom? Então, por que eu estou trazendo isso para vocês, tá? Deixa eu só ver aqui que tá tudo certinho. Ai, perfeito. Agora sim, ficou melhor. Então, eu não sei se vocês estão acompanhando, né, as redes sociais, a mídia. Mas, desde 2024, está se falando sobre a nova norma da NR1, que ela fala sobre os riscos psicossociais. Então, as empresas hoje, todo CNPJ que tem, acho que caiu fora aqui, tem, perdão, é só porque eu estou controlando a minha aula aqui do ladinho, e aí eu preciso ver se está tudo certo, para não perder a gravação. Então, não sei se vocês estão acompanhando, né? Mas a partir então agora do dia 26/5/2026, as empresas podem começar a serem multadas por elas não ter o diagnóstico da empresa desses riscos e estar implementando situações que promovam qualidade de vida, bem-estar e que evitem esses funcionários a desenvolverem doenças psicossociais. Ansiedade, burnout, né, são alguns dos exemplos que estão sendo falados. E aí, eu refletindo, né, aprofundando nesse assunto, comecei a perceber que nós, enquanto podólogos, somos empresas, temos nosso CNPJ, né? Porém, quem cuida da gente? Né? A gente não é obrigatório a ter esse diagnóstico, apesar que somos empresa. Obrigatoriedade não temos, mas a gente tem que olhar para isso. Porque no nosso dia a dia, a gente acaba passando por situações pressão muitas vezes por nossa parte mesmo, por parte do cliente. Então, é o que eu sempre falo, quem olha por nós, né? E aí eu resolvi trazer esse assunto para a gente começar a trabalhar um pouquinho da nossa inteligência emocional no nosso dia a dia, né? E aqui eu vou trazer algumas práticas, né, que a gente pode estar fazendo no nosso dia a dia para transformar a relação com as emoções e construir conexões mais autênticas e saudáveis. Gente, eu já tô aqui na minha casa e aí agora do nada começou uma ventania. Eu vou só fechar a porta porque senão vocês não vão aguentar o sino e nem eu, tá? Então eu vou passar aqui para o próximo slide e eu vou só fechar a porta aqui e a gente já continua, tá? Pronto, desculpa, assim a gente consegue conversar um pouquinho melhor e aí o áudio também fica bom para vocês, tá? Então, gente, o que que é a inteligência emocional? A inteligência emocional é a capacidade de reconhecer, compreender e gerenciar as nossas próprias emoções, além de entender e influenciar positivamente as emoções dos outros. Então, vocês já perceberam que quando a gente está num ambiente, a gente tem a capacidade de ser induzido ou induzir? Sabe aquele ditado de que uma laranja podre consegue estragar todo o resto do saco de laranja? É sobre isso. Então, se você chega num ambiente, né, quando você tem uma inteligência emocional trabalhada e você chega num ambiente onde às vezes alguma pessoa não está bem, ou ela está reclamando, ou ela está insatisfeita, tu consegue influenciar essa pessoa positivamente, né? Tu tem uma escolha, ou tu entra na vibe dela de começar a reclamar, ou tu influenciar ela. Eu uso muito o exemplo de quando a gente teve o reajuste do café. Vocês lembram, assim, quando deu aquele salto de valor que, de repente, o café estava 20 e poucos reais, né? Eu nem lembro agora, chega até a ser ridículo pensar nisso, mas pensando, né? Faz tanto tempo que o café aumentou e não baixou, que eu nem lembro quanto era um café antes, 9, 10, 12 reais, e de repente ele foi para 20, quase 30 reais, né?
E eu lembro que foi uma fase em que os clientes sentavam na minha cadeira e falavam muito sobre isso. Nossa, mas o café tá muito caro, mas o café estava muito caro. E aí eu pensei, cara, o que que eu vou fazer para tentar mudar essa visão das pessoas de não ficar só nessa de tá tudo muito caro, né? Porque senão a gente acaba ficando nessa frequência de escassez. E aí eu dizia assim para eles, né? Tu sabe que eu também concordo que o valor do café aumentou bastante, né? Mas o que que eu tô entendendo e tô trazendo de reflexão para minha vida? Eu adoro tomar café. Se me deixar, eu tomo uma térmica brincando. Então, com esse reajuste, eu não posso mais tomar a quantidade de café que eu tomava, né? Não nesse momento, porque impacta isso de alguma forma. Aí eu disse assim, eu prefiro acreditar que esse impacto de aumento de valor veio justamente para mim diminuir a quantidade de café, porque o café, até um certo ponto, ok, mas depois disso ele deixa de ser saudável para o teu organismo, né? Então eu vou entender que com esse reajuste, é, eu vou tomar menos café para cuidar do quê? Da minha saúde. Então, além de eu economizar, eu vou cuidar da minha saúde. E aí os clientes começaram a me olhar, nossa, realmente, esse teu ponto de vista faz todo sentido. Por quê? Porque senão a gente ia passar o dia reclamando, ou disso, ou daquilo, né? Então, para vocês entenderem o quanto a gente pode sim influenciar as pessoas de uma forma positiva ou não. Então, a inteligência emocional, ela trata-se de uma habilidade fundamental que pode ser desenvolvida através de práticas conscientes e da autorreflexão constante. Gente, é o orai e vigiai 24 horas, é o tempo todo. Porque o tempo todo a gente é testado emocionalmente e tudo reflete nas nossas emoções. Então, eu vou trazer aqui os 5 pilares da inteligência emocional. Um deles que eu considero muito importante é o autoconhecimento. Identificar e compreender suas próprias emoções, reconhecendo padrões e gatilhos emocionais. Gente, como a gente tem dificuldade de se autoconhecer. Como a gente tem dificuldade, principalmente quando a gente é mais jovem, de conhecer o nosso corpo, saber como a gente reage às situações, né? E a gente só sabe, óbvio, passando e reconhecer, né, os padrões que me tiram do sério, o que que me deixa feliz, o que que me deixa chateada, o que que eu gosto de comer, quais são os gatilhos que me deixam acelerada, né? Autocontrole, né, que é gerenciar as emoções de forma consciente, evitando reações impulsivas e desproporcionais. Hoje de manhã, estava fazendo uma mentoria e uma aluna perguntou assim, cara, me comentou, né? Me perguntou, na verdade, quando tu tem determinada situação X, o teu coração acelera? Eu falei, olha, já acelerou muito. Hoje, como eu tenho autocontrole, eu consigo gerenciar minhas emoções, eu consigo hoje, quando um cliente fala algo que eu não concordo, ou qualquer outra pessoa me fale, eu consigo me autocontrolar, né? Não vou dizer que sou 100%, porque ninguém é 100%, tu estamos aqui nesse planeta, nessa terra, para o nosso autodesenvolvimento, então em algum momento a gente pode falhar, né? Mas quando a gente começa se autoconhecendo, a gente começa também a ter o nosso autocontrole. A motivação, que é manter o foco e resiliência para enfrentar desafios sem perder esperança ou deixar se abater. Gente, a gente precisa trabalhar a nossa resiliência. Foco, eu tenho um objetivo, eu preciso focar, eu preciso ter disciplina, né? Eu até trocaria a palavra motivação por disciplina, tá? Porque motivação, a gente não acorda todos os dias motivados para sair e trabalhar, por exemplo. Mas a gente tem disciplina. Quem faz exercício físico e que tem um foco, não acorda motivado todos os dias para ir para academia, ainda mais no inverno, fazer uma corrida às 5 horas da manhã. Mas ele tem disciplina. E aí é onde a gente tem que ter resiliência. Por exemplo, uma pessoa vai correr, ela acorda todos os dias para fazer uma caminhada, uma corrida. Um dia tá chovendo, um dia tá frio, um dia tá calor. Ela tem que ter resiliência para lidar. Como que ela vai correr na chuva? Como que ela vai correr com vento? Como que ela vai correr no calor? Ela tem que se adequar aos desafios. E é assim com todos nós na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa casa, a gente sempre vai ter desafios.
Porém, a gente não pode perder as esperanças e não deixar se abater, porque diariamente a gente está sendo lapidado. Deus é sempre muito cuidadoso com a gente, ele é muito cuidadoso, só que quando a gente está numa situação X, a gente não consegue enxergar um palmo à frente. E às vezes a resposta está aqui, embaixo do nariz da gente, e a gente não enxerga. Por quê? Porque a gente acaba se perdendo no caminho, porque a gente não se conhece, porque a gente não tem autocontrole, a gente não tem foco. Então a gente precisa se reconhecer. Outro pilar da inteligência emocional é a empatia. Compreender profundamente o outro, expressando-se com clareza, sem causar ferimentos desnecessários. Gente, a gente convive com pessoas diariamente e a gente tem muita mania de julgar as pessoas e às vezes a gente nem conhece ela, a gente não conhece a história dela. Se a gente parar e olhar para a nossa história, né, como a gente é, do jeitinho que a gente é, e a gente entender que Deus criou cada um de nós o seu jeito perfeito, individual, do nosso jeito único. E a gente tem uma história. E a gente hoje é o resultado de tudo que a gente viveu na nossa história. Dos nossos tombos, dos nossos tropeços, das nossas quedas, e levanta, e cai, e machuca, e esfola, e levanta, e vamos de novo. E aí o vaso quebra. E aí tem que juntar os caquinhos diariamente e seguindo a vida. Você conhecendo a tua história, você honrando a sua história, porque você é o resultado de tudo que você viveu. E se você olhar para a sua história, só você sabe o que você passou. E ninguém mais imagina. É a sua história, ela é importante. Então, quando você entende que a sua história é importante e que você é o resultado de tudo que você viveu, você começa a ter empatia pelo outro, porque o outro também tem a sua história. Eu sempre trago a reflexão de que quando a gente olha para os filmes da Disney, por exemplo, né, a gente tem os malvados, os vilões. Vamos assistir o filme dos vilões, contando a história deles. Quem eles eram antes de ser vilões? Foi uma forma de se proteger. Eles eram bonzinhos e passaram por situações que eles tiveram que se proteger e criaram as suas armaduras. Então, quando a gente olha para as pessoas, a gente não pode julgar. A gente não conhece a história dela. A gente não sabe o que ela passou. E a gente também não precisa saber, porque cada um sabe da sua história. Só que a gente precisa ter empatia pelo outro. Habilidades sociais, que é construir relacionamentos saudáveis através de uma comunicação assertiva e respeitosa. É interessante como algumas pessoas, né, a gente respira antes de falar, e outras a gente fala sem pensar, né? Isso é muito interessante. E eu tinha feito uma anotação sobre isso. Ah, eu já trouxe o exemplo do vaso quebrado. Então, gente, quando a gente constrói relacionamentos saudáveis através de uma comunicação assertiva e respeitosa, a gente tem que se expressar com clareza. E às vezes, sabe quando você vai falar com alguém e você traz clareza e de repente a pessoa te responde de uma forma grosseira ou meio atravessada? É onde a gente tem que ter empatia. Não significa que a gente tem que deixar as pessoas passarem em cima da gente. Não é isso que eu estou falando. Mas a gente precisa ter atenção. Por quê? A gente vai se machucando durante a nossa vida, né? Imagine um vaso. Esse vaso vai, né? Você tem um vaso na sua casa e um dia vai limpar, bate, outro dia vai botar uma outra coisa, bate, e aí de repente ele cai, quebra um pedaço, né? E ele fica todo cheio de pontas. E aí daqui a pouco esse vaso quebra. E aí você vai tentar remendar esse vaso. Ele não vai ficar como ele era, ele vai ficar cheio de pontas, né? E, e aí, se a gente parar e olhar para nossas, né, para as nossas histórias, quantos de nós somos vasos quebrados e estamos tentando nos reconstruir, né? E às vezes a gente acaba machucando. Eu sempre falo, um vaso quebrado machuca. Eu já falei isso para pessoas queridas para mim.
por situações que eu passei que me machucaram, que me quebraram inteira. E até eu me regenerar levou um tempo. Eu nunca esqueço, um dia eu falei assim pro meu esposo aos prantos, eu falei, um vaso quebrado, ele só machuca. E nesse momento eu vou te machucar, então me deixa. Porque ele não tinha culpa do que aconteceu. Não era com ele o problema. Mas eu estava machucada. E ele é a pessoa que está no dia a dia comigo. Ele e os meus filhos são as pessoas que convivem comigo diariamente. Então, quem eu vou ir acabar machucando? As pessoas que eu mais amo, porque é quem eu convivo intimamente. E aí eu pedi um espaço. Me dá um espaço, porque eu vou te machucar. Mesmo que o meu problema não era com ele. Então, a gente ter essa habilidade social e ele também ter essa habilidade de respeitar o meu espaço e me deixar para depois a gente conversar. Então, às vezes, vale a pena respirar, respirar, conta até 5, solta até 5, vale a pena, porque aí você acaba não falando aquilo que você não gostaria de falar e acaba não machucando o outro. E por que que a inteligência emocional, ela transforma nossas vidas, né? Qual é a questão X aqui do negócio, né? Então, uma saúde mental mais fortalecida, que vai reduzir a ansiedade, o estresse, promovendo maior equilíbrio emocional no cotidiano. E aqui a gente tem uma saúde mental fortalecida, a gente não adoece, tá? Relacionamentos sólidos constrói conexões mais profundas e autênticas em todas as áreas da nossa vida. Gente, isso é muito importante. Nós fomos feitos, somos seres para relação. A gente foi feito para nos relacionar. E por que que as pessoas estão ficando doentes? Que não existe mais relações. As pessoas estão cada vez mais isoladas, as pessoas estão trabalhando longe, sozinhas, fechadas, né? E a gente não está tendo mais o toque. E eu tenho aprendido muito isso, porque como eu também, além de podóloga, sou terapeuta e eu trabalho com liberação de memórias vivenciais, é através do toque que a gente faz essa liberação. Então, olha o quanto importante o toque cura. O toque é importantíssimo. Decisões mais assertivas, então equilibra razão e emoção para as escolhas conscientes e equilibradas. Como é difícil a gente ter a razão e a emoção alinhada, né? Mas, através desse entendimento, né, trabalhando a inteligência emocional no nosso dia a dia, tendo autocontrole, né, autoconhecimento, empatia, a gente consegue equilibrar a nossa razão e a nossa emoção para que a gente tenha escolhas conscientes e equilibradas. A inteligência emocional nos permite viver de forma mais leve e consciente, melhorando nossa relação com nós mesmos e com os outros. Um dia eu escutei de um cliente, ele falando assim, nossa, Kari, parece que tu vive numa bolha, mas a vida lá fora não é assim. E eu falei pra ele, eu sei que lá fora não é assim, mas por que que eu não vou me proteger? Por que é que eu vou entrar na vibe dos outros? Eu querer ser positiva, equilibrar o meu emocional, fortalecer o meu mental, significa que eu vivo numa bolha e que eu tô perdida com o que tá acontecendo lá fora? Claro que não. Só que, porém, Luke, não. Desculpa, gente, meu cachorro. Por isso eu não gosto de gravar em casa, porque tem essas coisas. E aí eu falei, não, mas o mundo lá fora já é tão cruel, ele já é tão difícil, que o que eu puder, dentro dos meus atendimentos, dentro da minha clínica, plantar uma semente de amor, uma semente de empatia, uma semente de carinho, amor, que eu falei principalmente, né? Eu vou plantar. Então, o meu cliente senta na minha cadeira, só falando de tragédia, só falando de problema. Eu tenho que mudar a frequência, porque senão isso também impacta no meu atendimento, né? A gente acaba tocando aonde? Nos pés das pessoas, como podólogas, e é o pé é a base, é onde sustenta tudo. E no pé, a gente tem todos os órgãos, né? A gente já tem a reflexologia que vai lá e trabalha pontos, e aí, de repente, tu tá pegando nesse pé e tu tá sentindo tudo que ele tá sentindo. Energia, a gente faz troca de energia. E aí você imagina, eu tô mexendo na dor dele,
a unha encravada, tô mexendo no cálcio milgueal, tô mexendo porque normalmente as pessoas nos procuram por um problema, e não para uma prevenção, né. Aí tu já tá mexendo na dor dele, aí ele só tá falando de problema. Como é que você fica no final do dia, amiga? Acabada, né. E aí o cliente me olha e diz: "Nossa, parece que tu vive numa bolha". Não, eu sei o que tá acontecendo lá fora, mas eu preciso criar um ambiente seguro para que eu consiga trabalhar sem me esgotar e a minha saúde mental estar fortalecida, para que a minha inteligência emocional fale mais alto. Então, eu faço o meu atendimento acontecer. Eu não deixo me dominar pelo inimigo, o que pode acontecer. Você está mexendo na base, está fazendo troca de energia e está falando coisas ruins, meu Deus, tu acaba o dia acabada. Então o que a gente faz? A gente mexe na dor com consciência, sabendo de que a dor é dele e você não traz para você, porque você está fazendo uma troca de energia, e você não precisa necessariamente ter nenhuma técnica terapêutica para que isso aconteça, porque a gente faz troca de energia com todas as pessoas que a gente convive, porque se tu acredita em Bluetooth, tu acredita em Wi-Fi, tu acredita que existe uma energia. Então, tu entende que nós, enquanto humanos, somos energia e trocamos energia, tá? E é por isso que muitas vezes você entra em ambientes e fica assim, meu Deus, tô acabada. Ou determinadas pessoas passam no teu ambiente de trabalho e você fica esgotada. E aí você estando fortalecida, você não deixa que isso te abale. Entender? Gente, a gente tem que usar esse canal para a gente conversar. Eu sei que a aula é gravada, né? Mas é muito importante vocês escreverem aqui embaixo também, porque eu posso estar respondendo vocês, posso não devo estar respondendo vocês. Então conta aqui nos comentários, escreve pra gente, né? Como que tu tem se sentido, se isso acontece, se esse conteúdo tá fazendo sentido, se tu percebe que em algum momento tu atende pessoas e tu fica esgotada do nada, sabe? Usem esse canal pra gente fazer uma troca lá no Instagram também, se você ainda não me segue, @Carilena Signorini, vai lá pra gente fazer uma troca legal, tá? Então agora, eu vou falar um pouquinho de como que a gente aplica, né, a inteligência emocional no nosso dia a dia, tá? Então, a inteligência emocional, ela nos ajuda a lidar com estresse e ansiedade, permitindo reconhecer os sinais de esgotamento antes que eles se tornem críticos, certo? Então, por exemplo, uma técnica para manter equilíbrio. Diante de uma dificuldade, respire fundo, pense antes de responder, mas pense, não sai. Eu era essa. Cliente falava alguma coisa, eu pá. Cliente falava, eu pá. Hoje eu não gasto mais energia, gente. Eu tive uma situação muito engraçada, né? Vocês sabem que eu tenho uma clientela muito legal. E eu não tô falando mal de cliente que não, mas eu tenho algumas situações que são desafiadoras, né? E aí que são as que a gente aprende e a gente vê que a nossa inteligência emocional ela está em dia. Mas imagina uma pessoa que já está contigo há um tempo, conhece teu trabalho, conhece o teu valor, e aí toda vez que ela vem no teu atendimento, ela faz um comentário, né, do valor, ela não reclama do teu atendimento, mas ela fala do valor. E uma vez eu ficava me justificando, e isso era tão cansativo, até que eu entendi, porque aí eu também, né, fui buscar estudar e me desenvolver, e aí a cliente, né, passou o cartão não, sempre questionando não, na verdade ela nunca questionava, ela só reclamava: "Tá caro, tá caro, tá caro". Mas sempre via. Então, a questão não era o meu trabalho, ela acha caro, mas continua vindo e faz o pagamento, tudo certo. E eu sempre me justificando. Aí esses tempos ela veio, aí ela passei o valor, ela: "Tá caro, né". Eu olhei pra ela e disse assim: "Qual é a forma de pagamento? É no Pix ou no cartão?". "É no Pix, mas tá caro, né? QR Code tá aqui em cima, só passar, só mandar o Pix no WhatsApp, porque aí depois o Edu dá baixa no sistema pra mim pra fazer emissão de nota". "Tá bom, muito obrigada, até mês que vem". Gente, se eu ficasse me justificando, era muito cansativo. E aí, o que que acontece? Ela é sobre ela.
Lembre-se, as pessoas externalizam aquilo que elas têm dentro delas. Se o meu atendimento não fosse bom, se não tivesse qualidade, se ela não gostasse de mim, ela não viria mais. Ela até tentou em outros lugares. E pior que ela me contou, mas ela voltou. Então, para o merecimento dela, ela não se sente merecedora de pagar um atendimento premium, porque o meu atendimento ele é diferenciado. Ele tem todo um contexto que não é só podologia. É o que eu sempre falo, a podologia eu dou de graça, porque é o além da podologia. Só que ela ainda não entendeu, porque ela não presta atenção nem no que eu faço. Ela passa rodando o telefone, aí eu já expliquei algumas coisas para ela, ela fazia, de repente ela me olhou e disse: "Ah, é para fazer? Sim, eu lembro que eu te ensinei e aí no outro mês tu me disse que estava fazendo bem direitinho e a tua pele tinha melhorado e a tua pele piorou, então tu deixou de fazer". Ah, tá, então eu vou fazer. Por quê? Provavelmente tá num momento que ela não tá legal, entende? E aí é onde eu tenho que lidar com a minha empatia, porque cada um externaliza e dá aquilo que tem. Cada um oferece o que tem. Então, se um cliente te trata mal, não é porque você não é uma boa pessoa, é porque cada um dá o que tem. E às vezes ele só botou para fora aquilo que ele tem dentro. E não é sobre você, é sobre ele. Melhorando os relacionamentos e tomadas de decisão, a gente tem. Deixa eu ver. Melhora os relacionamentos aqui mesmo. Melhora os relacionamentos e tomadas de decisão. Então, a empatia e a comunicação assertiva evitam conflitos desnecessários. Então, gente, aqui eu trago para vocês uma técnica de ouvir, ter a reflexão e comunicação. Então, a gente tem que aprender a ouvir. Sabe aquele ditado que a gente tem dois ouvidos e uma boca? Por que será que a gente tem dois ouvidos e uma boca, né? Então, quando a gente ouve, isso é uma coisa que a gente tem que aprender. Ouvir a pessoa sem interromper ou julgar. Às vezes a pessoa tá falando e aí tu já tá ali julgando. Gente, cada um tem uma história. Lembra lá dos vilões da Disney? Por que que eles se tornaram maus? Porque algo aconteceu. Então, dê atenção genuína ao outro sem interromper ou julgar prematuramente. E aí a gente vai passar na fase de reflexão. Pause o processo. Antes de dar qualquer resposta, formula, porque às vezes a gente fala sem pensar e aí depois a gente fica lá remoendo. E a gente se comunica, expressa-se com clareza e empatia, evitando reações impulsivas. Empatia, comunicação assertiva evitam conflitos desnecessários. Uma pessoa emocionalmente inteligente não toma decisões no calor da hora. Ela reflete com calma para ela não se arrepender e depois ficar sofrendo por que que ela fez daquele jeito. Porque depois que o leite derramou, não volta mais para a leiteira, né? Construindo resiliência e bem-estar. Então, aqui para os cores, a gente tem que aprender a se adaptar às mudanças, seja flexível diante das transformações e dificuldades que surgem. Deixa eu falar para você aí, ó, se você sofre de dor no joelho, é porque você tem problemas sérios com ser flexível. Seu joelho tá doendo, né? Seja flexível diante das transformações e dificuldades que surgem. Às vezes você acha que é só você que sabe tudo, só você que tem razão de tudo, e na verdade você tem que se adaptar às mudanças. Aprenda com as críticas, não se deixe abalar por feedbacks, use-os como oportunidades de crescimento. Gente, durante a minha carreira, eu sempre ouvi coisas que eu gostei e coisas que eu não gostei. Só que eu sempre ouvi. E eu sempre falo que a crítica, ela tem que ser construtiva, porque a gente tem que fazer uma avaliação. Será que realmente eu estou fazendo errado? Ou será que eu preciso mudar? Será que eu preciso melhorar? E aí você começa a olhar para as situações e começa a ficar leve. E aí você vai se adaptando e vai melhorando e cresce.
Terceiro, permita-se sentir, reconheça suas emoções sem se deixar dominar por elas. Permita-se sentir. Se tiver que chorar, chora, bota pra fora, mas chora tudo que tiver pra chorar. Depois pega os caquinhos, cola de novo e vamos embora. Não deixa se dominar por elas. A gente é testado diariamente. É orar e vigiar 24 horas, já diz na Bíblia. Porque sim, a gente é testado o tempo todo. Até nos sonhos eu sou testada. Às vezes eu sonho umas coisas que eu fico, ei, não sou muito de sonhar, mas quando sonho umas coisas meio doidas. Decisões para tomar esse ano, coisa. Cada ano é uma situação, né? Então, assim, pensa que é orar e vigiar é até no sono, né? É 24 horas. E gerencie com equilíbrio. Equilíbrio. Ah, e esse aqui é para matar, né? Esse aqui é para acabar. Evite culpa excessiva, raiva prolongada ou frustração desnecessária. Para de te chicotear, amiga. Para. Não precisa. Você não precisa dar conta de tudo. Faça uma coisa de cada vez. E eu estou aqui falando isso para vocês porque tudo isso que eu estou falando para vocês eu já vivi e vivo na pele. Equilíbrio, essa é a palavra para você nesse momento. Pare de se culpar excessivamente. Vou dar um exemplo para vocês. Contar um pouquinho da minha história, né? Para quem não me conhece muito bem, eu comecei a trabalhar muito nova, né? Quando eu falo que eu comecei a trabalhar com 5 anos, talvez seja um pouco de exagero pela idade, né? Mas com 5 anos, meus pais, eles abriram um comércio e lá eu comecei a ir junto. E eu já ficava lá. Então, com 5, 6, 7 anos, eu já abria Coca-Cola e servia nas mesas. Quando eu aprendi a escrever, eu já comecei a. Eu aprendi a usar calculadora e a fazer cálculo muito antes de aprender a escrever. Quando eu aprendi a escrever, eu já comecei a fazer pedido. E lá eu segui trabalhando. E a minha vida toda sempre foi trabalhar muito, muito, muito. Nunca foi trabalhar pouco. Sempre foi, ó, aqui, ó, de domingo a domingo. Até a minha fase adulta, a gente não tinha férias e a gente só folgava na sexta-feira santa e nos finados, que eram 2 dias santos que a gente não trabalhava. O resto a gente tinha que trabalhar. A gente não tinha férias, não ia pra praia, nada disso. O máximo que a gente ia era na casa da minha avó, na cidade vizinha, e passava alguns dias na chácara dos meus tios. Então era o máximo que a gente podia fazer, né? E em alguns momentos eu ia com meu pai para o campo, porque aí ele ia para o campo e para mim, algumas coisas eu ajudava, outras eu atrapalhava, mas era um ambiente que eu podia ser criança, né? Só que isso não era sempre. Era de vez em quando. E depois dos meus 12, 13 anos, eu não fui mais. Então, ali, realmente, a vida começou a ser mais dura no sentido de trabalhar mais. E não estou aqui contando minha história triste, mas só para vocês entenderem, eu vim desde sempre trabalhando muito e até hoje eu tenho essa pegada. E eu tenho 39 anos, eu vou fazer 40 esse ano. E agora que eu vou fazer 40, eu comecei a perceber que o meu corpo está mudando. Que o meu pique não é mais o mesmo de 15 anos, 20 anos, 25 anos, né? Onde eu trabalhava ali na fase adulta, com meus 21, eu trabalhava 12 horas no hospital, saía do hospital das 7 da manhã às 7 da noite, 7h30 eu estava no lanche e lá eu ficava até meia-noite, 1, 2 da manhã. Então, 12 horas das 7 às 7, né? Então, das 19, 20, 21, 22, 23, 24. Então, se fosse até as 24, que nunca eram, era 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então, eu trabalhava em média 18, 19, 18 horas. Média de 16 horas. Eu trabalhava muito, muito. Era insano. Quando eu paro pra pensar, era insano o que eu fazia. Porque quem trabalha na saúde, imagina o que é trabalhar numa área clínica de um hospital, trocando fralda, medicando, dando banho, né? E depois correr, servindo mesa, tirando pedido, terminando o expediente, esfregando o chão, lavando vaso. Era puxado. E aí, agora que eu vou fazer 40, eu comecei a perceber que meu ritmo não é mais o mesmo. E aí eu comecei a perceber que o tempo foi passando, e eu sempre trabalhei bastante,
E aí agora eu vou onde eu queria chegar. E aí chegou numa fase em que eu comecei a me culpar pela minha ausência com os meus filhos. Porque tenho um marido excelente, que sempre foi super pai, desde que as crianças nasceram, sempre deu banho, trocou fralda, e eu, por ter essa pegada de trabalhar, surgiam as oportunidades, eu ia, né, porque eu já vim nessa pegada. Então, o Edu acostumou me ver trabalhando muito e me esperando, né, o Edu trabalhava de segunda a sexta, depois ele começou a trabalhar final de semana comigo, aí depois veio as crianças, ele parou para poder ficar com as crianças, porque eu te fazia plantão, então alguém tinha que estar em casa com as crianças, e aí, por anos, e agora, vendo meus filhos adolescentes, eu comecei a me culpar. Porque eu sou ausente, porque eu não vi eles crescerem, porque nananana. Mas eu me culpando. Porque de um jeito ou de outro eu acompanhei o crescimento deles. Não, talvez, como uma mãe que pode ficar em casa, mas eu acompanhei, eu dei mamar, eu troquei fralda, eu levava no médico. Quando eu não podia, eu tinha alguém para levar, que era o meu marido ou a minha mãe. Então eu tinha um suporte muito bom. Então eles nunca ficaram desamparados. Mas eu, como mãe, me chicoteando. E aí, esses dias, a minha filha me mandou um texto que acabou comigo. Porque enquanto eu, enquanto mãe, fico me chicoteando e me culpando, e me sentindo frustrada por não ser a mãe que eu gostaria de ser, ela faz um trabalho dentro das atividades dela, onde ela fala sobre a mãe dela, que é a referência de vida para ela. Que ela quer ser como a mãe dela, que tem empatia pelos outros, que cuida das pessoas, que tem amorosidade. Então, olha como isso mexe comigo. Por quê? Por muitas vezes eu me chicoteei quando, na verdade, para os meus filhos tá tudo bem. Eles me têm como uma referência. Então, eu te trago isso para você parar de se chicotear, porque não tem necessidade. A gente não pode se culpar e se frustrar desnecessariamente. E aí, eu quero trazer uma dinâmica para você bem legal. Tá? E eu gostaria, assim, de verdade, que vocês fizessem e depois coloque aqui. Eu fiz. Eu enterrei, eu não consigo, tá? Porque muitos de nós têm a mania de ficar reclamando de que não consegue. Ai, porque tem que desencravar uma unha, não consigo. Ai, porque eu preciso aprender a dirigir. Você tem que dirigir, não consigo. Ai, não consigo. Então, a partir de hoje, você vai enterrar o não consigo e você vai mudar. Eu já fiz essa dinâmica com milhares de pessoas e todas que fizeram falam que foi muito importante essa técnica. Então, você vai pegar, você vai, num momento, mas eu não tenho tempo. Arruma, minha querida. Arruma, porque se você ficar doente, você vai arrumar tempo para ir para o médico, não vai? Então, arruma tempo para cuidar de você, tá? Vamos trabalhar prevenção. Então, vamos lá. Você vai pegar um papel e uma caneta. E nesse papel, tu vai escrever tudo que tu não consegue. Ou que tu não precisa mais que faça parte da tua vida, tá? Eu quero, nesse momento, que você realmente pegue esse papel, essa caneta, que você respire fundo e que você seja verdadeira com você. Que você coloque de verdade, busque lá no teu íntimo todas as tuas limitações, os teus medos, os teus bloqueios. Eu quero que você vá buscar lá no fundo da sua alma. Depois que você escreveu, pode ser meia folha de ofício, pode ser uma de caderno, pode ser uma folha inteira A4, o que você achar melhor. Quer pegar meia folha, escrever a frente, atrás, escreve tudo. Se tiver que chorar, chora mesmo, tá? Realmente traz esse momento para a tua presença, para o teu momento. E aí você vai ler atentamente cada frase em voz alta. Você vai internalizar aqui. Não consigo me amar. Eu não consigo me olhar no não consigo, que você não quer mais, pedir para Deus realmente limpar isso da sua vida. Se você quiser fazer uma oração dentro daquilo que você acredita, independente da sua religião, se conecte com seu guardião, né, com a fonte que tudo é, se conecte com Jesus, com Deus, naquilo que você acredita. Agora a gente não está falando de religião, mas eu quero que você se conecte com aquela luz do seu coração, aquela deusa, com aquele deusinho que está dentro de você.
E aí você vai, de uma forma segura, você vai pegar esse papel, você pode dobrar ele no meio, tá? E você vai realmente pedir para que Deus leve isso embora da sua vida. E você vai queimar no fogo como um símbolo de renovação. Porque o fogo, ele é uma ferramenta maravilhosa de renovação. Ele é luz para a nossa vida. Ele te dá energia. Ai, mas não é bom acender vela dentro de casa. Eu não tô te pedindo para acender uma vela. Você pode pegar um isqueiro, você pode pegar na boca do fogão, queimar esse papel, mas cuide para você não se queimar, para você não se machucar. Faça de uma forma segura. Se você tem uma churrasqueira, queima dentro da churrasqueira. Se você não tem churrasqueira, pegue uma panela, queima dentro dessa panela, tá? Que funciona. E aí, ao você terminar essa dinâmica, você vai agradecer pela oportunidade. E a partir desse momento, você está proibida de dizer eu não consigo. Eu não consigo. Outra coisa, você está proibida de falar eu vou tentar. Quem tenta não faz. E eu falo para vocês, porque quem me acompanha há bastante tempo sabe quantas vezes eu já tentei estar aqui conversando com vocês e eu não fazia. Então, faça. A partir de hoje, faça. Vai doer? Claro que vai. Vocês acham que não dói? Você vê todo esse povo ganhando dinheiro na internet, nos seus negócios como? Dando risada? Claro que não. Gente, tem que ter um certo sacrifício. Nada cai da noite do céu, da noite pro dia. E aí você termina e você agradece. Ah, mas eu não sei o que escrever. Eu vou trazer alguns exemplos, tá? Não consigo dizer não. Sabe aquela pessoa que te liga pedindo tudo e tu não consegue dizer não? Escreve. Não consigo confiar nas pessoas. Escreve. Não consigo confiar nas pessoas. Eu não consigo me amar. Eu não consigo me olhar no espelho. Eu não consigo perdoar o meu marido. Eu não consigo perdoar meu pai. Eu não consigo perdoar minha mãe. Você vai escrever tudo aquilo que você não consegue. E você vai intencionar com muito amor e com muita verdade, pedindo para que Deus realmente leve esse sentimento da sua vida. E você vai se libertar e você vai se liberar para viver uma vida próspera, feliz e abundante de tudo aquilo que Deus tem reservado para você, certo? E aí, meus amores, a jornada começa agora, porque toda vez que você participa de uma dinâmica, né, principalmente quando a gente fala em inteligência emocional, é muito fácil. Faz o enterro do não consigo, chora, faz e vai dizer, agora você é uma pessoa melhor. Só que agora acabou, né? É toda vez que eu tenho alguma imersão, algum retiro, alguma coisa que eu participo, por exemplo, num final de semana, eu falo, o problema é começar segunda-feira. Porque é na segunda que o bicho pega. Não é lá fazendo as dinâmicas de alto impacto. Não, é na segunda-feira. Porque é lá você com você mesma. E a inteligência emocional, ela não é um destino. Ela é uma prática contínua de autoconhecimento e crescimento diário. É cada pequena escolha consciente vai construir uma vida equilibrada. É todos os dias, de manhã, tarde à noite. E aí eu quero que você pratique diariamente o que você aprendeu aqui hoje, que você incorpore essas técnicas aprendidas, respira, pensa antes de falar, digere, recebe as críticas sem querer alfinetar o outro, sem querer revidar. Entenda realmente se aquilo é sobre você ou se é sobre o outro. Seja paciente e celebre os seus progressos. Reconheça cada vitória que você tenha pessoal. E reconhecer não é ir lá para a internet e contar para todo mundo. Não precisa. Mas se isso fizer sentido para você, compartilhe também. Tá tudo certo. Tá bom? Então, quero deixar para vocês um abraço enorme. Agradecer se você chegou até aqui. Eu espero que você chegue nesse slide. Eu tenho certeza que se você aplicar aquilo que você aprendeu nessa aula, gente, você tem ouro aqui. Aqui você tem um treinamento que talvez você ache que não, mas você tem um baita treinamento aqui. E que você saiba usar.
essas ferramentas na tua vida, que você possa aplicar e deixa aqui nos comentários, escreve aqui, compartilha, né, depois que você fizer o enterro, como é que foi a experiência, como é que você está se sentindo, isso é muito importante, cada feedback ele é importante, tá bom? Então eu desejo aí uma boa jornada, que ela comece de verdade, e lembrem-se que inteligência emocional ela não é um destino, ela é uma prática diária, e a gente precisa se autoconhecer, então busque livros, ferramentas, tudo que você possa se entender, vai te ajudar. E também eu quero te fazer um convite, né, para quem ainda não sabe, não conhece, eu sou uma terapeuta for feel, onde eu faço, liberação de memórias vivenciais, deixa eu abrir aqui para a gente se ver, onde eu faço liberação de memórias vivenciais para poder te ajudar a diminuir ou se livrar da ansiedade, medo, dores físicas, né? Porque toda dor física ela tem um fundo emocional. Então, se você precisar de ajuda, né, você pode estar entrando em contato comigo. Vou deixar aqui na descrição o WhatsApp da clínica, onde você pode estar agendando de qualquer lugar desse Brasil, desse mundão afora, atendo tanto nacional quanto internacional. E o Forfil, ele nada mais é que liberação de memórias. Então, memórias de dor, sofrimento, raiva, frustração, dores físicas, a gente pode trabalhar. Porque eu não sei se você sabe, mas quando nós estamos no útero, né? Perdão, quando a nossa mãe está no útero da nossa avó, lá dentro do ovário dela, os óvulos que irão nos gerar já estão lá. Então, para vocês entenderem que a gente já sente tudo lá da nossa avó. E olha quanta coisa às vezes a gente carrega de coisas que nossa avó, nossa mãe passaram e a gente acha que é sobre nós. E através da liberação de memórias vivenciais, a gente consegue liberar esses traumas para que possa ter uma vida mais tranquila, mais próspera, mais saudável, com mais vitalidade, porque o nosso maior objetivo é te devolver vitalidade para que teus órgãos vivam com mais saúde e alegria, tá bom? Então, vou deixar aqui embaixo na parte aqui da descrição, o link se você tiver interesse. E aí, se você assistiu essa live até o final, comenta, quero cupom FORFIL. Chama no WhatsApp, diz, quero cupom FORFIL, porque aí eu vou fazer um valor bem diferenciado para você que assistiu até o final. Então, se você assistir até o final, você vai saber que você quero um cupom FORFIL. Então, cupom FORFIL para você ter um desconto aí de mais de 50% no seu primeiro atendimento, tá bom? Então, minha eterna gratidão por vocês terem estado aqui comigo. Espero que vocês gostem, comentem, escrevam aqui nos comentários, comecem a seguir aqui a página, indiquem para outros colegas da podologia, para que a gente possa ajudar cada vez mais nossos colegas, porque, gente, as empresas grandes, elas vão ter a NR1 atuando. Só que nós por nós mesmos, então a gente precisa estar unidos como uma classe que se ajuda, tá bom? Um forte abraço, muito obrigado e não esqueçam de cupom FORFIL. Até mais, tchau, tchau!